Olá, pessoal. Bem-vindos a essa aula para a terceira série do ensino médio de Sociologia. Eu sou o professor Emerson e essa é a professora Tânia, olá, tudo bom? Numic, Ai, Tânia. oi, tudo bom? Esqueci o microfone. Então, essa é uma aula que nós abordaremos o tema cidadania. É uma aula que ela está baseada, pautada num tema muito amplo, então acho que a discussão vai ser longa. Porque longa no sentido de que, quando se encerrar esse tempo de aula, que nós acompanharemos vocês, eu creio que vocês continuarão discutindo ainda o tema, não é? Vamos lá para o primeiro slide. Ah, sim, antes de mais nada, antes de tudo, na verdade, né? Porque eu acabei falando aqui. Hoje, quem estaria aqui conosco seria o professor Marcelo, que também faz parte da equipe curricular de Ciências Humanas da COPED, mas infelizmente por um motivo muito particular e urgente, ele não pôde estar aqui conosco, não é, Tânia? Mas eu tenho o privilégio de estar ao lado da Tânia, que é a minha colega de anos de trabalho, professora excelente, então eu estou em ótima companhia, assim como vocês. Ah, ele é exagerado, tá? Um Vamos pouco, eu sou continuar, um vamos pouco exagerado, continuar. sim. Mas Mas obrigada pelas palavras não nesse generosas. caso, você é ótima, você é excelente. Gente, quando vocês olham para esse slide que vai aparecer aí na tela, vocês têm uma pergunta bastante interessante e ela está acompanhada de duas imagens bastante impactantes. Já se passou muito tempo da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, de tudo que aconteceu com os judeus, mas tudo que se refere a isso nos impacta. É muito triste de pensar como nós, enquanto seres humanos, deixamos isso acontecer com alguém. Daí eu faço a pergunta: será que ser judeu no século XX era igual lá na Alemanha, no início do século XX, não na época da guerra, no início, lá na Alemanha, nos Estados Unidos e no Brasil? E depois a gente amplia a pergunta: e durante a Segunda Guerra Mundial? Como é que era ser judeu nesses três lugares e em outros lugares? Será que todo aquele preconceito estava restrito só lá na Alemanha? Vão tecendo as suas considerações no chat, que é a nossa ferramenta de interação, e lá vocês podem colocar as respostas, a Tânia nos auxiliará com isso. Lembrando que nós estamos num ambiente formal, aqui é uma sala de aula, ainda que virtual, uma sala de aula. Então usem o chat com bom senso. Vamos para a próxima tela, para vocês enxergarem as próximas imagens e nós tecermos as próximas perguntas? Então vamos lá. A próxima tela, nós vamos discutir uma outra questão, uma questão racial. Pode passar, por favor, a próxima tela? Nós, não, a anterior, por favor. Ah, desculpa. Não, estava certo. Gente, me desculpem. Professor Mister Magoo, sem óculos, não consegue enxergar o monitor. Enfim, estava na tela, pessoal, desculpem. Mas vamos lá. Diferentemente da outra tela, nós estávamos falando de uma questão de judeus e tudo mais, agora nós passamos pela questão da raça, né? Ser afrodescendente no Brasil, não é? E nos Estados Unidos da América, lá em meados dos anos 60, enfim, ele tinha a mesma condição nesses dois lugares? Era igual? As duas imagens são bastante emblemáticas também. Assim como aquelas trazia a tona tudo aquilo que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra, essas duas imagens são imagens positivas, e eu acho interessante que sejam imagens positivas, da questão do negro. A primeira era a Vivian Maloney entrando para a universidade, a primeira negra, e a segunda imagem é a... Ai, gente, ela é Marx, eu não vou conseguir enxergar a legenda. A primeira mulher negra a se formar num curso de engenharia. Então, é muito estranho se a gente olhar para a imagem, né? Da americana e da brasileira.
o entorno delas tem muito mais pessoas brancas. Na verdade, tem pouquíssimos negros, mas se vocês assistiram a aula da segunda série, ou se vocês prestaram atenção em muitas coisas que a gente fala sobre a questão racial, tanto no Brasil quanto no mundo, ela é muito interessante do ponto de vista, ponto de vista sociológico, no sentido de que existem muitos negros, uma paridade de negros e brancos, especialmente falando do país, mas existem poucos negros ocupando cargos de destaque dentro das universidades, mesmo nas escolas da educação básica, mesmo lá no ensino médio, onde vocês estão matriculados. Se a gente olha essa proporção, às vezes, dependendo do lugar, do contexto, são poucos negros. O próximo slide, por favor. Aqui nós vamos falar dos espaços da cidade. Né? Nós começamos com judeus, o que era ser judeu, o que era ser negro naquela época, né? Na década de 60, 1960, e agora nós vamos falar de espaço, não é? A tela que vocês estão vendo aí tem 3 imagens bastante importantes. Uma é a favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro. A segunda é um cadeirante numa calçada aqui do centro histórico de São Paulo, que ele o calçamento é com pedras portuguesas e pedaços quadrados de granito, mas essas calçadas nem sempre estão lisas, planas, tem muito buraco, muita pedra se solta, e por fim, uma enchente, né? 2 pessoas andando de bicicleta pela enchente. Nós sabemos que toda vez que há enchente a gente deve evitar, porque junto daquelas águas vem muita doença e a gente vê as pessoas se locomovendo com ela. Vão para o chat e respondam o que vocês acham, né? Como é ser cidadão na cidade aonde vocês vivem? Tem calçadas acessíveis? A ocupação é regular? O que estão dizendo? Estão dizendo alguma coisa, Tânia? Sim, estão dizendo muitas coisas. Ai, desculpa, sim, estão dizendo muitas coisas aqui, né? Eles estão manifestando a sua tristeza por algumas situações de sofrimento que as pessoas são submetidas, né? Que a vida é muito complicada, né? E eles vão citando, né? Eles estão, na verdade, descrevendo, né, essas questões sobre favela, sobre a dificuldade da vida, né, sobre essas desigualdades, né, que estão muito presentes nas imagens. Então, e é isso mesmo. O que faz uma pessoa achar que um judeu é menos importante do que ele? O que faz uma pessoa achar que uma pessoa negra é menos importante do que ela? A ponto de o judeu ir para um campo de concentração, uma pessoa negra não ser bem-vinda na faculdade. E, por fim, o que faz uma pessoa achar que a necessidade de uma calçada lisa ou com um piso tátil para facilitar a acessibilidade de aquele que tem algum tipo de necessidade especial, não tenha isso garantido? Então, é essa a pergunta que a gente faz e que vocês desdobraram aí no chat. Isso tem a ver diretamente com a cidadania. Ser cidadão é isso. É ter esses direitos resguardados. Vamos adiante no próximo slide. Vocês veem aí o artigo 5º da Constituição Brasileira. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse artigo é repetido à exaustão, desde a promulgação da Constituição de 1988, que vocês sabem, é chamada de Constituição Cidadã, pela ampla participação dos cidadãos na elaboração da Carta Magna, essa que é a Constituição, essa lei maior do país. Esse artigo, ele é muito discutido, muito falado, mas me parece que ele não é tão bem
apropriado pelas pessoas e pelos próprios governos, enfim, não é, Tânia? Na próxima tela vai ter uma atividade. Abram esse link digitando ou com o código QR, talvez seja mais fácil com o código TR. Vocês terão acesso a um texto. Esse texto é um poema, que é a letra de uma canção. Estão marcados os trechos em amarelo, desculpem. Olhem esses dois trechos, leiam esses dois trechos e façam uma comparação com esse artigo 5º para responder a pergunta ali. Em que medida o personagem lá do texto, da canção, não tem resguardado os seus direitos lá pelo artigo 5º? Vocês terão um tempinho de 2 minutinhos, tá? Aí na tela acho que está marcado 3 ou 5. 2 minutinhos. Professor Mr. Magoo, né? Que coisa. Então tá bom, daqui a 2 minutinhos a gente retorna. Me parece que nós estamos com um problema técnico, não é, Tânia? Sim, aqui no chat as pessoas estão falando que não estão conseguindo abrir o link, que o link está quebrado, que o link não está funcionando. Mas isso não vai ser um problema, né? Não, então a gente adapta. Eu fico isso com é cara legal. de ué, mas a gente adapta. Na verdade, o poema, ele tratava da história de um cidadão que construiu um hospital, ficou um hospital bonito, ele como eu posso dizer, ele se empenhou muito na construção do hospital, ele se esforçou. Quando o hospital ficou... E ele ficou orgulhoso com o resultado. Isso, e ele ficou orgulhoso com o resultado. Quando ele viu a obra, porque é mais ou menos isso que acontece conosco, tudo que nós fazemos, quando a gente vê pronto, a gente se sente orgulhoso, a gente até briga, é meu filho, né? A gente costuma falar isso. Ele ficou orgulhoso e tudo mais. Quando ele precisou do hospital, ele foi barrado, porque ele era pobre, porque ele não era... Um cidadão, ele cita isso na música, um cidadão me diz que eu não posso ser, que aquele hospital não é um hospital para pessoas como ele. E ele reclama, ele vai embora para casa triste. Como assim? Por que eu não posso ir para o hospital? Quem é esse cidadão, na verdade, não é, pessoal? Que se sente no direito de dizer para o outro que ele não pode ir para o hospital.
Tem um outro trecho que ele fala de uma escola que ele também construiu. Obviamente, ele é pedreiro, não é? Ele construiu uma escola, ficou bonita e tudo mais. E quando ele voltava para casa, contava para a filha, contextualizando, isso é mais do que está na letra, mas enfim, contava para a filha da escola, que estava bonita e tudo mais. Quando ficou pronta, da mesma maneira, ele se sentiu orgulhoso, não é? Pelaquela obra, e a filha falou, papai, eu vou querer estudar naquela escola, que ficou tão bonita. E, mais uma vez, um cidadão disse que uma menina descalça, de cabelo despenteado, não poderia estudar ali. Ali não era lugar para ela. É a mesma questão. O artigo 5º da Constituição diz o quê? Vão respondendo aí no chat, se vocês conseguirem. Mas o artigo 5º da Constituição diz exatamente o que nós acabamos de ler, que todos são iguais perante a lei, sem distinção. E não foi isso que aconteceu. E não é isso que acontece diariamente. Haja vista as pessoas em situação de rua, haja vista as pessoas negras que não têm as mesmas oportunidades, haja vista as pessoas brancas também, não é? Que não têm a mesma condição social que muitas outras pessoas negras. Então a gente tem que levar todo esse contexto. A cidadania, ela se constitui assim, dessa forma. Ela se constitui num sistema jurídico-político. Para você ser cidadão e ter direitos para um Estado, você precisa ser reconhecido pela lei. Eu e a Tânia sempre conversamos sobre isso, não é, Tânia? Sobre a inexistência daqueles que não têm a certidão de nascimento. Ele não é cidadão, porque ele não é reconhecido pelo Estado. Então, é um contexto jurídico-político. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração. Todo mundo que pertence a uma nação, ao país, como a gente leu lá, é cidadão daquele lugar se está com o documento em mãos. Mas, ao mesmo tempo, é súdito do Estado. Ou seja, a gente aceita toda essa condição. Então, para eu ser cidadão, eu tenho que aceitar que em determinadas vias da capital paulista, o limite de velocidade são 50 km por hora. Só para vocês compreenderem o que eu estou falando. Ser cidadão também é respeitar leis, ou seja, tem deveres, não são só direitos. Para eu ser cidadão, eu concordei com tudo isso, num Estado democrático, de direito. Da mesma forma que eu tenho direitos garantidos, eu preciso garantir, através do respeito de leis e de outras ordenações da legislação, cumprir com os meus deveres. Só para acrescentar, Emerson, acho que assim, é a ideia de que a cidadania ela é construída, né, cotidianamente, não é verdade? Então, assim, nós falamos, nós somos cidadãos. Então, o que acontece? Nós temos uma série de direitos, uma série de deveres, mas eles não têm um limite. Acabou a cidadania aqui. Ela é sempre uma busca para mais direitos, mais deveres, mais participação. E é participação que eu estou vendo aqui, viu, Emerson? É participação, sim, né? Então, aqui o Murilo, né, tá falando que a história que nós contamos, que a história do poema é uma história muito triste, né, que fala sobre desigualdade, né, e esse é uma questão muito importante da gente pensar. O que é essa desigualdade na sociedade em que vivemos? Será que nós precisamos aprimorar essa cidadania para que ela seja estendida cada vez mais para todos ter uma situação igual? Por quê? Porque aqui os estudantes estão falando muito que existe muita desigualdade, né? Vou citar um nome só para dar exemplo aqui, né? A Daniele falou isso. Ela falou, a desigualdade é flagrante, né? A gente fala de cidadania, mas para onde a cidadania tem que crescer ainda, não é verdade? Exatamente. E talvez a desigualdade seja um ponto muito importante, tão flagrante como a Tânia disse, porque a desigualdade, ela usurpa direitos e muitas vezes impõe deveres. Pense na comunidade LGBT.
É um bom exemplo disso. A comunidade LGBT precisa cumprir com todos os direitos, mas desculpa, com todos os deveres, mas muitos direitos lhes são usurpados. Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo só existe no Brasil porque um dos poderes, que é o STF, garantiu quem tinha que ter feito isso era a Câmara dos Deputados, era o Legislativo, porque é o Legislativo que faz as leis, não é, Tânia? Mas ele não fazia. E como a Tânia disse, era flagrante a falta de direito para essa comunidade. Esse é só um exemplo, mas existem vários e muito mais contundentes, inclusive, não é? Sim, e principalmente, eu acho que uma questão que a gente tem que sempre bater é que, assim, os direitos, eles nunca caem no nosso colo, né? Sim. A gente sim. tem que ir atrás dos nossos direitos, a gente tem que ampliar essa cidadania. Isso. Não é? E Desculpa a gente se interromper. empolga. Esse tema é um tema que a gente gosta muito. Aliás, acho que todo mundo gosta, porque tem a ver com tudo aquilo que nós merecemos, mas que nós precisamos fazer com que exista, não é? É o que a Tânia está falando. E isso acontece no artigo 5º. A gente fala assim, mas o artigo 5º é definitivo, bastou respeitar o artigo 5º. Não é tão simples assim. Por isso o ordenamento jurídico, por isso que nós precisamos de um estatuto do idoso, o estatuto da criança e do adolescente, a Lei Maria da Penha, que tem uma história muito, muito triste. A lei, ela é uma das mais evoluídas do mundo, inclusive reconhecida mundialmente. Mas para a gente chegar nessa lei, precisou organismos externos intervir. Porque a mulher não estava tendo, a Maria da Penha, que deflagrou todo esse processo, não estava tendo tratamento igual, justo, na questão homem-mulher. Então, é nesse sentido que o ordenamento jurídico é muito importante no estabelecimento da cidadania. Então, todas essas outras leis que decorrem do artigo 5º são necessárias para garantir. Inclusive, se a gente faz essa pergunta, mas se tem o artigo 5º, não precisava ter Estatuto do Idoso. Isso já é uma forma preconceituosa e até mesmo de querer tirar o direito da pessoa. Outra coisa que... Vamos para a próxima tela, por favor? Outra coisa que tem a ver é o tempo, que é o que a Tânia já falou para nós, né? Muito, muito claramente. Ao longo do tempo, nós vamos construindo os direitos, nós vamos fomentando e incrementando a nossa cidadania. Ela vai se ampliando. Ser cidadão hoje, em 2020, não é igual ao que era ser cidadão na década de 1960, por exemplo, nos Estados Unidos, retomando a ideia do racismo. Diferentemente daqui, o racismo lá ele era muito mais contundente. As pessoas negras não poderiam sentar nos bancos dos brancos, não poderiam frequentar as mesmas escolas, tomar água no mesmo bebedouro. Isso não aconteceu no Brasil. Mas, justamente o fato de a gente dizer, no Brasil nunca teve isso, então não é igual. Aqui talvez seja pior porque ele é velado, né, Tânia? Ele é muito velado, eu acho que é pior. É melhor que alguém venha e te dê um tapa e você saiba quem é aquele que te agride, do que aquele que faz delicadamente, sutilmente, aquelas frases horrorosas do tipo, ele é um negro de alma branca. É um horror isso. É triste, é de chorar. Quem é que diz que alma tem cor? Aliás, quem é que prova a existência da alma? Não é? Não vamos cair aqui na questão religiosa, não é isso que eu estou dizendo, mas é algo etéreo, que ninguém viu, que ninguém tocou, que ninguém pegou. Como alguém pode dizer que uma alma é melhor do que a outra? Indo adiante... Então, Emerson, só para a gente contextualizar um pouco aqui, é importante que a gente, assim, e é um alerta, né? A gente consegue os direitos, mas a gente tem que sempre estar atento para a gente não perder,
né? Sim. Porque às vezes a gente tem a impressão de que porque nós temos mais direitos do que nós tínhamos lá na década de, sei lá, de 60, ou lá no século XIX, que esses direitos estão garantidos e que nada irá interferir, porque as leis, né, tudo isso Sim. é escrita do homem, né? Aham. E tudo que é escrito pelo homem pode ser reescrito, Escrito. não é? Então é importante que a gente também esteja atento, né, ao que está acontecendo no mundo, para que a gente não perca aquilo que a gente já conseguiu. E muito pelo contrário, que a gente amplie, né, as conquistas da Aham. cidadania É isso para mesmo. todos. É isso mesmo. E um exemplo bem legal disso que a Tânia está dizendo, as leis trabalhistas. A consolidação da lei do trabalho, das leis do trabalho lá da década de 40, ela foi reformada, a reforma trabalhista. Eu não estou emitindo nenhum juízo aqui, não estou dizendo que agora ficou pior, que antes era melhor, e nem que antes era pior e agora ficou melhor. Isso cabe a vocês. Olharem, né, a tudo que foi feito nessa reforma trabalhista para ver e para lutar. Se acharem que os direitos foram suprimidos ou perdidos de alguma forma, lutar para que ele retorne, né? Então, isso que a Tânia fala é muito importante. Além de a gente incrementar, pode ser que ao longo do tempo haja o contrário, né? E isso não pode acontecer de forma alguma. No slide que vai aparecer, a gente contextualiza o local. Se o tempo é importante, o local também é importante para estabelecer o critério da cidadania. Aonde eu estou, aonde eu vivo, de repente eu tenho um lugar em que ser cidadão tem um contexto muito diferente do que do meu vizinho. Eu gosto muito de citar os países escandinavos. Os países escandinavos, eles têm uma relação de cidadania muito, muito imbricada naquilo que é de igualdade, né? E eu gosto de citar, talvez vocês não conheçam, a cantora Björk, numa conversa com o Bono, e isso foi o Bono, que é o vocalista do U2. Numa conversa com o Bono, ele conta que a Björk diz assim, eu acho tão estranho vocês aqui, provavelmente ela estava se referindo ali à Inglaterra e muito aos Estados Unidos, e alguma parte abaixo ali da Europa em relação aos os países escandinavos. Acho muito engraçado a maneira como vocês lidam com a fama. Vocês são endeusados, colocados como um ídolo num pedestal. Lá não, eu sou só a Björk, que é igual o cara que caminha, que varre a calçada, que dirige o ônibus, porque existe esse contexto de igualdade. Se eu não me engano, essa conversa do Bono está numa revista Rolling Stones, só que eu não vou lembrar a edição. Mas, enfim, eu achei isso muito legal, porque ela é uma estrela pop, a Björk. Ela não é tão famosa, tantas pessoas não a conhecem, mas ela é uma pessoa de destaque na mídia, no mundo pop. Inclusive, ela fez uma canção belíssima para Madonna, que é a canção título do álbum Bad Time Stories. Gente, eu estou virando youtuber pop aqui, mas enfim, seguindo adiante. No próximo slide, é o último ponto antes de a gente ir para a atividade. A cidadania não é universal. Eu acabei de dizer aqui, não é? A cidadania brasileira é muito diferente da cidadania argentina, que é diferente da cidadania americana e assim por diante, porque tem a ver com aquele contexto político e jurídico também que a gente falou logo no início. E mais, o que a Tânia trouxe aqui para nós, de esse incremento, mas a preocupação com o contrário. A forma como alguns países europeus, por exemplo, e os Estados Unidos estão lidando com os imigrantes que fogem das mazelas, é uma situação a se pensar em relação à cidadania, porque vocês se lembram lá no artigo 5º, pensando no Brasil, todo mundo que mora no Brasil, ele não falou só brasileiro, e isso é muito legal. Isso é muito legal porque não é porque, vamos supor que eu venho de outro país e a Tânia é brasileira e nós estamos no Brasil, a Tânia tem direitos a mais do que eu.
Não, nós somos humanos da mesma forma. E a nossa Constituição de 1988, ela é formidável. Vamos lá para a atividade? Por favor, no próximo slide. Ah, não, gente, desculpa. Essa já é a consideração. A atividade foi o QR que quebrou. Puxa, me desculpem. Mas vamos fazer as considerações agora do que é cidadania com as participações de vocês. Para a atividade, ainda que não tenha um slide específico para ela, eu vou fazer uma pergunta para vocês e gostaria que vocês tecessem considerações. Veja bem, aqui é mais do que responder uma pergunta do professor. Vocês já estão num patamar de se posicionar, inclusive contrariamente ao professor. Mas, para isso, vocês precisam ter argumentos consistentes, que a gente aprende em todos os componentes curriculares, especialmente em filosofia, sociologia, história, geografia. Não, mentira, em todos. Todas as aulas de todos os componentes ajudam vocês a crescerem nesse arcabouço de conhecimento para ter argumentos favoráveis. Mas vamos lá para a pergunta. Por que a cidadania não pode ser algo universal? Essa é uma pergunta bastante contundente, porque, vamos supor, eu vou resgatar, eu sei que essa aqui é uma aula de sociologia, mas eu vou resgatar o Kant. O Kant dizia que a gente precisava encontrar juízos universais, não é? Ou seja, que valesse em qualquer lugar, em qualquer tempo. A cidadania não pode ser. Nós já falamos muito sobre isso, por isso não é interessante que vocês tragam respostas, é interessante que vocês tragam considerações. A gente vai dar um tempinho para vocês, tá bom? Olá, mas que participação boa dos estudantes, Emerson. A sua aula está fazendo muito sucesso. A nossa aula, Tânia. Então vamos lá. Olha, o Enoque disse porque somos diferentes, né? O Pedro falou porque existem culturas diferentes, né? E em geral, o Gabriel, né? O Luiz Fabiano, ele fala do contexto histórico. O Gabriel fala que cada lugar tem uma cidadania diferente, né? E alguns estão enfatizando a questão da desigualdade, né? Não só uma desigualdade cultural, mas que essa desigualdade de cidadania ainda está se perpetuada pelo mundo. Sim. Ainda que a gente esteja ainda em 2020, né?
a gente ainda tem uma desigualdade pelo mundo, né? Distribuída pelo mundo. Isso. É exatamente isso, pessoal. Porque nós acabamos de ver, né, nessa aula, que é a legislação que vai garantir a cidadania. Lembra que lá no começo eu falei, quem não tem RG não é cidadão? Quem não tem uma certidão de nascimento, na verdade, não é? Não é cidadão porque ele não é reconhecido pelo Estado. Ele não pode se matricular, ele não pode comprar no crediário, ele não pode, não é? E essas desigualdades é que vão levar as pessoas a necessitar de direitos, não é? É a partir do contexto geográfico, do tempo em que está inserida aquela comunidade, mesmo que seja 2020, isso é que vai determinar. Então não dá para eu dizer, olha, teremos a cidadania universal. Não citamos exemplo da Bjork na conversa com o Bono? Eles não precisam, eles já estão lá. Então, se a gente pegar a cidadania deles para colocar aqui, não vai funcionar, porque tem muitas etapas a serem vencidas. Como nós conversamos aqui, muitos direitos a serem garantidos, muitas lutas ainda a serem enfrentadas. E entendam, luta não significa sair na rua quebrando tudo em busca daquilo que você acha que merece, que é outra coisa muito intrigante dos cidadãos. Por exemplo, quando alguém é agredido ou mesmo assassinado num bairro, num lugar, em geral as pessoas colocam fogo no ônibus para protestar. Gente, não é assim que faz o protesto. Não é revidando a violência da mesma forma. É de outra maneira. É lutando, é brigando, é chamando a imprensa, que é fundamental na garantia da manutenção da cidadania, estabelecendo grupos de luta em prol desses direitos, fazendo abaixo-assinado para fazer emenda popular, mandar para a Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Vereadores, para a Assembleia Legislativa, é desta forma. Então é por isso que a cidadania não pode ser um juízo universal. Ela, infelizmente, precisa de tempos diferentes e espaços diferentes para chegar àquilo que se espera. Todos são iguais perante a lei. Então, é uma consideração muito forte, muito contundente. Eu retomo o ônibus para falar, a gente está errado, não é assim. Pelo contrário, e quem vai ficar sem o ônibus depois é aquela própria comunidade que queimou o ônibus. Posso falar um pouco o que as pessoas estão falando Estamos aqui, os nossos encerrando, estudantes, né? a gente está encerrando, mas antes é interessante falar que a Rayane, ela lembrou da questão dos direitos humanos, né? Então, quando a gente fala de que todos devem ter direitos, e todos devem ter mesmo, ainda que seja um estrangeiro, um imigrante, Sim, né? é isso Você tem essa mesmo. questão dos direitos humanos que garante que todos tenham um tratamento digno, né? Digno, exatamente. Algumas pessoas já falaram da questão da homofobia, que é crime, né? E alguns estão usando a hashtag Todos Somos Importante, igualdade para todos, né? Nossa, O legal. professor Ismael citou os direitos civis, né? E a Júlia está falando igualdade para todos, né? Sempre lembrando que essa é a nossa luta, a nossa Isso. busca, né? Exatamente. É isso mesmo. E o que é mais interessante disso, tomara que essa hashtag suba para os Trend Topics, hein? Tomara. O mais interessante disso tudo, pessoal, é que a gente tem que sempre lutar, mas a gente não pode se eximir dos próprios deveres, que a gente tem de estar vigilante, que a nossa participação política ela é fundamental, e política não é só partidária. Política é tecer relações com a vizinhança para conseguir um recapeamento de uma avenida que está esburacada. Política é lutar por vagas no hospital. Pensando nessa situação de pandemia que nós vivemos, é muito mais do que aquela coisa de ir no dia da eleição, apertar as teclas da urna eletrônica. É muito mais que isso, é acompanhar os
políticos que a gente elegeu, enfim. Cidadania é um tema muito complexo, amplo, necessário, urgente sempre, porque como a Tânia falou, a gente tem que estar vigilante e nós não podemos tirar isso da nossa pauta. É um tema muito importante na sociologia e a gente agradece muito a participação de vocês. Antes, eu gostaria que vocês pesquisassem a cidadania em autores da sociologia no material que vocês têm. Tchau!